Boa noite a todos. Quinta-feira, 21 horas, a live da compaixão que a gente está realizando, eu e o meu grupo, né? Então, cada semana tem um convidado para participar dessa live para a gente falar de compaixão. Elaine, aluna da turma 3, já entrou, boa noite. Aguardando o convidado de hoje, que é o Osvaldo, que vai falar um pouquinho sobre a experiência dele, participou da turma 1. Então, a gente teve 2 edições desse curso, né? Turma 1, 2016-17, turma 2, 2018-19, e cancelamos a turma 3 de 2020, e agora estamos com essa edição online. Cláudio, que participou de todas as turmas, né? Comigo desde nem sei quantos anos, 2012. Denise, querida, da nossa época lá da Álvaro Anes, né? Tantos anos atrás. Osvaldo entrando agora já e pedindo para participar. Alice também, ex-aluna da Unip. Tem um monte de gente querida aqui que participa. Oi, Osvaldo. Oi, Lina. Tudo bom? Tudo ótimo. Estamos entrando aqui, estreando uma live, que tal? Muito bom. Então, ó, o pessoal está entrando, né? Devagarinho, vai todo mundo também, pessoal do dia, que faz toda essa assessoria de logística de internet. Izinha entrando também, filhoca querida. Então, Ribério, que acabei de assistir agora o vídeo, a videoaula do módulo 5, já. Então, a gente está com tudo preparado para entrar com essa turma 3, né? E aí, o Osvaldo vai estar aqui com a gente hoje. Então, a ideia, né, que fica muito mais gostoso de fazer o diálogo, né? Sempre alguém entrando junto com a gente, sempre tendo alguma história para contar, né, Osvaldo? História para contar é o que a gente mais tem, né? É o que não falta. Muitas narrativas, né? Muitas narrativas de compaixão, né? Então, já me falaram assim, Lina, você não pode entrar e sair falando direto, você tem que esperar uns minutinhos para as pessoas entrarem. Então, a gente vai aprendendo com a experiência também, né, Osvaldo? É o que eu estava falando, né? No final da pandemia a gente vai ficar craque. Vamos ficar craque. E aí a gente vai entendendo um pouco mais, né? Eu não tenho tempo nenhum para ficar brincando com tudo de Instagram, filtros, enfim, essas coisas todas que todo mundo faz, né? E aí a gente vai fazendo o mínimo. Então, entrar para a live já está sendo um grande desafio. A gente começou fazendo às 4 da tarde e, obviamente, esse horário das 9 da noite é um horário mais possível para que as pessoas assistam ao vivo, participem, né? E também depois fica gravado e aí as pessoas, Bruno entrou agora, as pessoas podem assistir depois no seu tempo, né? Então, essa experiência é uma experiência diferente, né, Osvaldo? Tem algumas amigas também, pessoal que estudou comigo, entrando aí também agora. Bacana. E assim a gente vai espalhando a compaixão, né? Toda semana falando de algum tema, falando de algum momento em que a compaixão de fato fez diferença na vida da gente, né? E aí se apresenta, né, Oswaldo? Tá ok. Bom, primeiro gostaria de agradecer a Lina pela oportunidade de estar aqui. Para mim é uma honra muito grande, porque quando a gente está com uma pessoa que a gente admira, que a gente gosta, para a gente acaba sendo muito gratificante, né? Então, meu nome é Osvaldo Duduchi Júnior. Eu
passei por algumas áreas, como a gente vai conversar hoje, né? E Sim. por teologia, né? Psicologia, pela área de TI. Mas, assim, o meu foco realmente agora é a psicologia e, especialmente, né, o vírus, né, o bom vírus da compaixão, né, que tá com a gente, e pretendo, né, estar trabalhando e me aprofundando cada vez mais nesse conhecimento, nessa prática, né, da compaixão. Já que é para falar em contágio, vamos falar em contágio do que é bom, né? Do que é a compaixão, né? Então, a ideia principal é a gente poder falar de algo que está aí já em você, já está aí, e a gente faz um trabalho para ativar, né? Só isso, só ativar. Então, são as práticas que estão no canal do YouTube, né? Tem o THC, que é o treino de habilidades de compaixão. Tem muita gente se beneficiando desse treino, eu sei disso, eu recebo todo dia uma, duas mensagens, alguém encaminhou para alguém, que encaminhou para alguém, e acaba chegando em alguém que vê aquele videozinho e fala, nossa, isso aqui parece que ela está falando comigo, né? Isso é o que eu mais ouço. Alguém que assiste o THC e fala, nossa, parece que ela está falando comigo. E tá, né? Porque a compaixão está em você, mas você ainda não ativou. E com o treino de habilidades de compaixão, qualquer pessoa pode ativar. É só começar a treinar. Essa é a brincadeira gostosa, digamos assim, né? Osvaldo, conta no primeiro dia de aula da turma 1, que eu perguntei alguma coisa para você e você deu risada e respondeu. Foi logo na apresentação, Você né? sentou na frente, Eu né? sentei na Primeira, frente. segunda fileira. Isso, exato, era a segunda fileira. E cada um deveria se apresentar. E normalmente a gente vai nesses cursos, então o pessoal, comecei na faculdade, né, de novinho, depois fiz um mestrado, uma pós-graduação, mas tudo na área. Quando chegou a minha vez, eu falei, agora como é que eu vou falar, né? Porque é uma salada. E quando eu disse, né, palavra salada foi a primeira vez que eu vi a parte narrativa da Lina, né? Porque todo mundo, quando fala salada, associa a mistura, coisa assim, não necessariamente bom. E a Lina falou, salada é bom, né? E, e aí eu me senti à vontade para poder falar um pouquinho da minha trajetória, né? É, é. Interessante isso, né? Porque toda a brincadeira do curso é um curso de terapia cognitiva, vem todo um caminho para chegar no construtivismo, nas narrativas e a força que as narrativas têm, né? Existimos a partir de narrativas, de frases, de nomes, de palavras, né? Só que algumas palavras carregam em si um peso tão forte, tão negativo, né? Então, a terapia narrativa focada na compaixão, ela vai trazer esse contexto mais amoroso, mais compassivo, né? E quando você fala, não, a minha história é uma salada. Pô, mas peraí, salada pode ser bom, né? Eu sou aquela que come salada todo dia, né? Então, assim, olha, salada é bom. Então, vamos entender o contexto da salada, né? É. E a salada um pouco era isso, né, Osvaldo? Era essa ideia de que você vinha de um contexto, de você estar lá como ultimanista de psicologia, né? E aí você, como outros, foi ouvindo as pessoas se apresentarem, né? Ele falou, gente, eu sou um novato aqui, né? Então, de repente, alguém que tem uma experiência na área de informática, na área bancária, tem a teologia, né? Tem toda a relação de pastor com a igreja, de repente você ali naquela sala era um estudante de psicologia, um novato. É um novato, né? Né? E é tão bom, né? Com 50 anos a gente se sentir novato, né? Então, como é que era assim? Nossa, mas então o que eu estou fazendo aqui mesmo?
é bem interessante porque, como você até coloca no curso, né? Quando você começa a falar dos filósofos, né? E em Sócrates, começa, Sim, sim. conhece-te a ti mesmo, né? E, É, é. e eu, assim, eu lembro que de infância, meu pai construiu uma casa e fez um escritório. E ele encheu de livros. Ele mesmo nunca foi lá pegar os livros para estudar, mas eu ia. E eu pegava, Que eu me legal. interessava muito por isso daí. E a compaixão é uma ferramenta que a gente tem, né? Faz parte do nosso kit, né, de ser humano. Mas muitas vezes é pouquíssimo utilizado. É, E, é. e, e quando chegou o momento da escolha profissional, nesse momento eu fiz o que boa parte dos jovens fazem. Não refleti muito a respeito da profissão, levei em É. consideração apenas a questão financeira e Sim. me arrependi muito, por um lado. Por outro, tudo que a gente passa, eu creio piamente que há um propósito, tudo que nós passamos, né? É. E acabei seguindo o caminho do meu pai na área de informática. Entrei na Uhum. segunda turma, era a segunda turma, nem tinha o curso de Era computação, novidade, né? era novidade. E eu entrei no curso de ciência da computação sem ter computador, né? O laboratório Essa é boa. o laboratório da PUC tinha 5 ou 6 computadores. Então era uma coisa muito De incipiente. que ano que a gente está falando, Oswaldo, quando você 89. entrou na PUC? 89. 89. A segunda turma. A primeira foi Eu 80. comecei a trabalhar na área de informática como digitadora em 1974. Uau. Olha como é antigo. Quando eu falei para você, eu falei, olha, eu tenho 28 anos de CLT, carteira assinada, quase tudo na área de informática. Só o finalzinho, que aí já era como professora na Unip. Mas toda a minha experiência foi na área de informática. Então, desde programador, desde digitadora, programadora, analista de sistemas, coordenadora, gerente, e finalmente terminei a minha carreira como gerente de sistemas. Então, por isso que eu sou aquela psicóloga que manja de estatística, que mexe em planilha, que digita super rápido, que é um atributo, parece antagônico a ser psicólogo, mas não é, Não é. né? Então, é interessante, porque quando alguém fala assim, mas você pega um artigo complexo e explica de um jeito simples. Porque, para mim, tudo tem que ter uma lógica. E a lógica vem desses anos de treino, conversando com o computador, né? Sim. Então, a gente programa o computador para o computador fazer as coisas certas, né? E aí, a mente humana, e a maioria dos meus pacientes, a sua grande maioria, não são artistas. São CEOs da vida, são pessoas que trabalham muito, né? E têm uma mente lógica. Então, qualquer questão que seja da psicologia ou do cérebro, ou como a circuitaria da gratidão ou da compaixão, eu sempre vou buscar essa explicação lógica. Por quê? Porque se eu falar para uma pessoa sentar meia hora, ficar em silêncio, quieta, eu já pedi o impossível para uma pessoa que trabalha multitask, que tem uma demanda de trabalho, tem filho em casa, tem 1000 tarefas. Antes da pandemia já tinha, com a pandemia, né? Então, tem N funções que mudaram no meio da pandemia, fora o medo da finitude, pensar em finitude, luto e morte. Então, é interessante como esse início de vida profissional na área de informática, ele dá um chão, né? É interessante essa ideia, né, de por que a gente não faz exatamente o que gosta no início, porque a gente tem que sobreviver. Eu, no meu caso, era bem isso, né? Então, eu comecei a trabalhar com 16 anos, logo um ano depois que minha mãe morreu. Então, a gente tem que trabalhar, e onde dá dinheiro? Em Osasco, onde eu morava, era trabalhar como digitadora, que não exigia nenhum, era ensino médio ainda, né?
E não exigia uma faculdade, nada, e a gente trabalhava. O caminho era entrar como digitadora, né? Esse era o caminho natural naquela época. Era o caminho mais simples. Você fazia ali um psicotécnico, passava, né? E aí começava lá na Cidade de Deus, né? Naquele lugar que formou muita gente, né? Então, disciplina, até demais, né? Tá certo? Tinha caderninho, você podia ficar só 10 minutos no banheiro, 2 vezes, num turno de 6 horas. Então, tem essas histórias para contar, milhares de histórias para contar. E aí, em algum momento, você fala, bom, mas eu acho que eu podia estudar psicologia. E aí, eu estava com 45 anos. Minha filha já estava indo para a primeira série, né? Então, essas histórias que a gente tem para contar, muita gente nem imagina, né? O que a gente já passou, já viveu. Então, por isso, talvez, que eu tenha essa predileção por falar de carreira, de profissão. Trabalhei fortemente com preparação para vestibular, né? Tenho uma vasta experiência em reorientação de carreira, mas a partir do que eu fiz comigo, né? Porque quando você fala, hoje, falar em 28 anos de CLT parece muito, né? Na verdade, foram 30, mas aí o 28, porque aí eu mudei, aí não registraram, mas assim, na real foram 30 anos de CLT, e aí na psicologia eu tô já há alguns anos também, né? Tem uns ex-alunos da Unip entrando. E é interessante pensar nisso, né, Oswaldo? Você também ficou anos na área de informática, porque a gente tem a questão da sobrevivência, de pagar as contas, e o que se falava nos meus 18 anos, quando eu falava, enfim, gostava de psicologia, mas como é que a gente paga as contas sendo psicólogo, né? É. Então, se hoje psicologia bombou aí no meio da pandemia, enfim, né, nós tivemos o enorme privilégio de continuar trabalhando no meio da pandemia no online, não era bem assim anos atrás, né? Tá certo? Então, se a gente voltar 3, 4 décadas, melhorou muito a posição da psicologia e da psiquiatria junto, né? Então, uma coisa interessante, Lina, a gente está falando praticamente da mesma época, né? Sim. E a psicologia, pelo menos o meu acesso, era muito restrito. Basicamente, era uma atuação em escola, né? Então, existia o psicólogo escolar, existe ainda, né? RH, né? RH e clínica, né? Então, era muito restrito. Tanto é que eu não pensava em fazer vestibular para psicologia no começo, apesar de sempre estar buscando a psicologia na sua essência, mas não como forma de estudo, né? Porque eu desconhecia muito a respeito da psicologia. Psiquiatria, então, era até visto com muito estigma, né? Isso. Ainda é, mas vem melhorando. Eu acho que a posição e o papel, né, na sociedade do que é um psicólogo, do que é um psiquiatra, vem melhorando. Eu me sinto absolutamente feliz em saber que nos últimos 10 anos eu venho contribuindo para isso, né? Então, ter levado a compaixão, só a palavra compaixão, né, o tema todo de tratamento via compaixão para o Instituto de Psiquiatria é a minha grande vitória, digamos assim, no sentido do quanto eu busquei isso, né, do quanto faria sentido para mim um mestrado que não fosse de prateleira, né, que fosse algo que fosse útil. E todo o projeto surgiu da necessidade do ambulatório, né, da necessidade do que vinha acontecendo, e estresse pós-traumático hoje é o que mais está acontecendo, né, associado com tudo de pandemia que a gente viu. Aliás, a gente até está pensando em fazer uma live só para falar de estresse pós-traumático, né, fazer antes uma enquete para perguntar, porque tem muita informação
assim, não tão fidedigna ao que é mesmo, né? Então, aí eu acho que a gente poderia falar disso, seria um tema interessante. Mas, Oswaldo, como é que é a vida de você com teologia como pastor, né, envolvido com a igreja, tantos anos? Quantos anos foram, Oswaldo? Fez 15 anos de ministério. Então, 15 anos. E aí, se formar psicólogo. É, a teologia, ela veio com o desejo, né, com o chamado para poder cursar, para poder servir a igreja na qual eu congrego. E a teologia, para mim, ela tem uma aplicação prática, né? Porque quando eu falo teologia, não é simplesmente conhecimento de Deus, mas entra o relacionamento com os homens, o relacionamento do dia a dia, nas diversas esferas, né? Haja visto que no grupo lá que Jesus tinha com seus 12 discípulos, tinha verdadeiras brigas, né? De quem que era o maior, quem que sentaria à direita, quem sentaria... E Jesus sempre administrou essas coisas. E foi, no meu caso, um chamado, mas não vejo a teologia para mim, né, deixando bem claro que é uma posição pessoal, como forma de ganhar dinheiro. Então, não tenho essa pretensão de viver com o salário de pastor, apesar de ter pastores que vivem, se dedicam, merecem. Né? Sim, que Mas, vivem. no meu caso, eu não interpretava dessa forma. E comecei a fazer depois uma pós em filosofia, aí voltando de novo um pouquinho, né, para a psicologia, porque a psicologia tem um pé na filosofia. Né? Com certeza. A gente tem os grandes psicólogos brasileiros das primeiras turmas, que era da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, né? Que inspiraram a gente, né? E é uma coisa assim que eu particularmente desconhecia. Mas depois chegou um momento que eu estava trabalhando numa instituição bancária e nesse momento eu comecei a pensar, olha, não é isso que eu quero para a minha vida o restante de tempo que eu tiver. Né? E então comecei a pesquisar alguns cursos e, de repente, é como se tivesse tirado as escamas dos meus olhos. Né? E eu comecei a ver com clareza a psicologia, comecei a ver o conteúdo, tudo mais. E nessa hora caiu a ficha. E é interessante. Que legal. Que eu, quando estava fazendo filosofia na USP, um colega meu, que você conhece, que é o Eliseu Coutinho de Macedo, que é um grande psicólogo, Mackenzie. Ele fazia psicologia e eu fazia filosofia. E a gente conversava sobre Foucault, conversava sobre alguns outros assuntos, mas eu não conseguia entender que também era objeto de estudo da psicologia. E quando chegou esse momento, né, que eu vi que era o caminho, entrei no curso, já com 46 anos de idade. A gente entrou com um ano de... A gente tem a mesma idade, né? Eu com 45 e você com 46. Quer dizer, num momento em que é uma escolha muito acertada, né? Ainda que arriscada, mas era uma escolha muito certa. Eu quero estudar isso, né? E é interessante porque você, se olhar com os olhos, né, apenas da idade, você pode pensar, puxa, 46 anos, o que pode, né, ter muito para frente? Eu lembro que meu avô se aposentou com 50. Com 50 anos, já não ficava, né, ficava na casa dos filhos, jogando, mas não tinha mais uma vida... É interessante como esse conceito de idade versus velho, novo, ele foi mudando. Eu lembro, né, você está falando disso, eu lembro quando minha mãe morreu e eu voltei para a aula na segunda-feira e a minha professora veio falar comigo, e falou, nossa, meus sentimentos, tarará, tarará. E ela falou assim, nossa, quantos anos sua mãe tinha? Eu falei, sim, 49.
Ela, nossa, que jovem. E eu lembro que eu pensei assim, não, é velha. Eu lembro de eu ter pensado isso. Não, mas ela era velha. Então, você imagina, eu me formando com 50 anos, eu não me sinto velha, né? Então, é engraçado essa coisa, né? Do que você é e do que você se sente, né? Então, assim, é muito curioso, porque se formar com 50 anos é um evento, digamos, né? É um evento, né? Defender mestrado com 60 é outro nível de evento, certo? Então, assim... É outro patamar. É outro nível de evento, porque eu não imaginava... Tudo bem, eu gosto de estudar, eu adoro curiosidade e tal. Então, assim, ir para esse caminho não estava programado, não foi exatamente uma decisão minha, né? Então, a partir do convite do professor Lotufo, não, mas eu não quero fazer mestrado. Eu lembro assim, dele falar, não, mas eu não quero. Não, mas assim, ó, não tem um tema, alguma coisa assim que você gostaria de estudar? Não, até tem, mas não é o que eu quero. Não, mas qual tema? Qual tema você gostaria? Aí eu lembro que eu pensei assim, eu olhei para ele e falei assim, cognitivismo e budismo. Aí ele olhou para mim, eu lembro da cara dele, tipo assim, que interessante. Então, vamos estudar esse tema? Ah, não, isso eu não estou preparada. E falei, não, deixa para lá. E foi muito engraçado. Isso foi 2013, janeiro de 2013, né? Então, era janeiro de 2014, o projeto já estava escrito, né? O CAPES já estava traduzido, enfim, foi uma coisa assim, foi num ritmo alucinante, óbvio, né? Mas ainda para o meu ritmo, freio de mão puxado o tempo todo, porque as coisas não eram como eu queria, então eu tive que me adaptar ao ritmo das coisas, né? Então teria sido mais rápido ainda, mas já tá bom, vai, já tá bom. Né? Como é que foi? Deixa eu só fazer uma pergunta. Eu tô aqui pensando, porque eu não sabia, mas como é que foi para você, na primeira aula, no módulo 1, a aula começar com os filósofos? Qual foi a sua surpresa? Né, nesse momento, eu já tinha um pouquinho de conhecimento do pé da psicologia na filosofia. Mas, mais uma vez, foi de gratidão, porque quando eu comecei a ver que a psicologia, apesar de ser relativamente nova como ciência, ela já permeava toda a história, né? Antes lá dos pré-socráticos, dos socráticos, dos pós-socráticos, na filosofia contemporânea. Então, ela está permeando, né? Mas eu nunca fiz nenhum curso que faz aquele passeio. Não, aquele lá não. E eu nunca ia imaginar que eu ia ter um filósofo na turma, né? E esse módulo que vai, né, estrear agora está fantástico, né? Tá até melhor do que o primeiro, né? São 5 anos de experiência, né? Pois é. E realmente ficou assim mais atrativo, né? Você explorou um pouco mais também, né? Eu gostei muito que você falou que gosta da biografia, e biografia é algo que eu gosto muito também, né? Então é muito interessante ver a vida desses grandes pensadores, né? Mas você sabe, Lina, que quando eu percebi que realmente estava no caminho certo, quando eu fui para a faculdade, já com 46 anos, né, tiozão, no meio da moçada, e eu sentia um enorme prazer. Eu trabalhava 8 horas por dia, né, ia para a faculdade à noite, tenho minha esposa, minhas filhas, mas abri mão disso e no curso de psicologia olha, é isso que eu procurava, é isso que eu queria. Legal. Poder me dedicar, né? Inclusive viver disso,
né? Com Uhum. trabalhar e viver da psicologia. E era dia após dia, né? E o pessoal mais novo, às vezes cansado, não aguentando, e eu lá me sentindo, né, bem. Tinha que ir de sábado, vamos de sábado, né? Então, tudo tem o seu tempo, né? Então, eu não entrei, não foi minha primeira faculdade, eu não pensava, mas quando chegou o momento, aí falou, olha, veio como um presente, né? Uma coisa gostosa. É, é. Para mim foi também. O percurso da faculdade foi especialmente difícil, né? Então, no primeiro semestre, 2003, né? Nas férias de meio de ano, quando a gente voltou, aí a gente descobriu que meu marido estava com câncer. Então, foram 2 anos muito difíceis. Então, até hoje eu tenho esse hábito, eu sempre estou com um bom artigo para ler, um bom livro na bolsa, e era o que eu fazia nas infinitas horas de quimioterapia, de hospital, de internação. Eu sempre tinha um bom livro. Então, eu sou aquela pessoa, assim, apaixonada por livros, né? Gosto do livro físico, eu tenho essa coisa do rabisco, né? As pessoas olham meus livros, tomam um susto, porque o livro é para ser lido, rabiscado, dobrado, tem marcações, né? E eu nunca leio um livro com uma certa organização, na verdade. O livro, a minha relação com o livro, ela é sempre intuitiva. Eu nunca leio porque eu tenho que, né? Eu não faço checklist de capítulos, eu faço meio a lá japonesa, eu leio de trás para frente, eu vou pela intuição. Sempre funcionou na minha vida a minha intuição, né? Hoje funciona mais, obviamente. Então, eu costumo dizer que com 50 anos eu me autorizei, né, a de fato ser mais compassiva comigo, aceitar, né, falar as coisas, né, e não guardar tanto. Você imagina agora que eu fiz 63, aí a coisa fica ainda mais direta, mais suave, mais espontânea. E é impressionante você estar falando de alunos jovens, né? Então, tem alunos jovens de 18, 20 anos e a gente lá com 49, 50, mas é impressionante quanta energia e vitalidade a gente é capaz de ter, né? Não só em relação a estudar um tema, preparar uma apresentação, mas esse comprometimento com algo que a gente decidiu fazer, né? Eu acho que essa é uma parte bem interessante. Eu acho que a idade ela pode contribuir de uma forma boa, de uma É, forma interessante, né? inclusive, Lina, esse ponto que você abordou é interessante demais, porque hoje, mais do que nunca, a gente tem visto pessoas recomeçarem as suas carreiras nessa fase, nessa faixa de idade, né, dos 40 Uhum. e 50. Era muito difícil um tempo atrás, mas hoje eu tiro isso pela experiência que eu tive também na instituição financeira que eu trabalhava. Muitas Uhum. pessoas falavam, né, ó, não é o que eu quero, mas aqui tem benefícios, tem PLR, tem seguro, né, saúde, Uhum. 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 então se você soma tudo, o pacote é muito bom. Então não conseguiria É, abrir mão. Mas o pacote. Só que esse pacote é muito bom para empacotar a sua vida também, né? Porque não tem alegria, não tem prazer, não tem motivação, mas tem o dinheiro na conta todo final de mês, né? Então, são escolhas importantes que a gente faz, né? Super importantes. A viuvez trouxe a necessidade de escolhas que talvez eu não tivesse tomado espontaneamente, mas até hoje, tudo que de muito ruim, muito feio que aconteceu na minha vida, de algum jeito eu soube aproveitar. Aproveitar é ser compassiva,
compreender, aceitar e parar de dar murro em ponta de faca, né? Porque dar murro em ponta de faca dói muito, machuca, e a vida fica mais difícil. Então, acho que o caminho do budismo, que vem do meu pai, né, vem da minha mãe também, mas mais do meu pai, que veio do Japão, fugido de guerra, enfim. Então, assim, as lembranças de passado, de pobreza, de um monte de coisa, ajuda a gente a ter uma forma diferente de enxergar a própria psicologia. Então, se eu for pensar em compaixão, tema principal, vergonha, culpa, autocrítica, perfeccionismo, essa é a minha vida escrita, né? Só que na hora que você está lá dando aula, nem todo mundo tem ideia do que você já passou, né? Então é interessante, assim, essas oportunidades de fazer uma live, de falar um pouco das dificuldades, né? Porque as pessoas acham que dificuldade tem a ver com infelicidade, e é o contrário. Felicidade, bem-estar, muitas vezes tem a ver com superação de dificuldades e a forma como você aceita o que a vida manda. Esse é o caminho da compaixão, né? É isso que a gente ensina no curso. E o que a gente vai percebendo conforme vão acontecendo as turmas e a gente vai tendo feedback, porque tem esse curso, que é o que eu chamo do meu curso, né? Que são todo esse trabalho desses anos todos, no IPQ, no mestrado, resultado do mestrado, enfim. Mas eu também dou aula de terapia focada na compaixão em outros cursos, né? Então, é muito interessante, porque, assim, hoje, é muito interessante como o timing das coisas, né? Porque eu fiquei 3 anos no IPQ e fui meio que expulsa lá do Ambolim e achei que nunca mais eu ia voltar, né? Então, eu fui para o PROATA, fui convidada para levar a TCC, né? Não deu certo, porque é muito difícil você levar a terapia cognitiva num reduto psicanalítico, né? Tenho o maior carinho por todas as meninas de lá, mas não deu certo. E aí eu acabei voltando para o IPQ quando o professor Lotufo fez esse convite. E é interessante, né? Porque quando você de fato está conectado com a compaixão, eu aprendi muito isso foi 2010 mais ou menos. Quando alguém não te quer nesse lugar e você insiste em ficar, começa o seu sofrimento, né? Só que naquela época, o que eu queria entender era o que eu fiz de errado. E eu tentei entender o que eu fiz de errado, por que eu saí, por que eu fui saída. E hoje eu sei que por ter saído é que eu continuei fiel à forma como eu entendia transtorno alimentar. Hoje tenho Compassion Eating, que é o resultado desses anos todos, mas eu continuei fiel ao que eu acreditava que era a causa da doença, enfim. O bonito de saber hoje é que ter saído de lá me manteve íntegra, eticamente, compassivamente. Então, você vê que o pior num momento difícil de digerir, passa 2, 3 anos, gente, olha que legal, eu não preciso mais me preocupar. Se eu estiver num local errado, vão me expulsar. Então, é muito legal essa visão, né? Então, eu estou indo para um caminho mais minimalista, mais budista, cada vez mais. Por quê? Porque eu não preciso mais me preocupar com as coisas. Se eu estiver num lugar errado, alguma coisa vai acontecer que vão me pôr para fora. Então, é o contrário. Ao mesmo tempo, as pessoas me convidam. Então, no IPQ, é muito interessante que eu dou aula em vários cursos. Talvez eu seja a pessoa que não tem vínculo com a instituição, não estou mais aluna, né? Eu já terminei o mestrado, e eu dou aula num curso de especialização do EMBAN, eu dou palestra num outro curso de Mindfulness. Então é muito interessante, né? Escrevo capítulo de livro em parceria com colegas, então a parceria com o Leonardo Machado, lá do Recife. Então, é muito bonito você participar do que é
comunhão, do que é parceria. Então, assim, é diferente você dar aula de algo do livro e você dar aula de algo que é visceral, né? Qualquer pessoa que está comigo, você está comigo há certo tempo, né? Sabe disso, né? Sabe que, assim, eu tô ali presente, absolutamente envolvida, mas mesmo assim, isso não quer dizer que não dê alguma coisa errada, né? Então a gente tem problemas com uma pessoa ou com uma outra pessoa, mas eu não tenho um controle sobre tudo, né? Então eu também não consigo prever o que vai acontecer e nem consigo estar tão preocupada a ponto de evitar, né? Então tem coisas que dão certo, tem coisas que não dão, e aceitar que assim faz parte desse caminho da compaixão, né? É muito interessante, Lina, você falou no budismo, né? Mas a compaixão, ela está nas grandes religiões, nas pequenas, mas quase todas as religiões, sem entrar no mérito, né, da questão da religião propriamente dita, mas elas vêm permeada com a visão da compaixão e a questão prática, né, do perdão, a questão que o perdão É, não é para o outro, é para você, né? É mais importante para exatamente. o outro. E uma visão também muito bacana que eu tive no curso é que a compaixão não é um instrumento, uma ferramenta para aplicar nos outros apenas, né? Perfeito, A perfeito. compaixão é primeiro para você. É aquela visão, o pastor não peca. Não é verdade. Ele é um homem, ele peca. O psicólogo não tem problemas emocionais ou psicológicos. Não é verdade. Nós, como seres humanos, temos as nossas lutas e nossas dificuldades, então nós precisamos também. E eu vim de uma criação muito rígida, e isso me fez ser uma pessoa muito crítica para comigo mesmo. Então a compaixão caiu como uma luva, porque É, os meus diálogos internos eram meio que um ringue de boxe, né? A luta. E agora a gente começa a ter uma visão diferente, um diálogo mais compassivo, né? Uma visão mais compassiva, né? é, De nós é, mesmos. é. É interessante a gente pensar que talvez a etnia japonesa seja uma das mais rígidas em relação ao que é honra, né? O que é você, se você cometeu algum erro político, por exemplo, uma falcatrua, tal, na hora que ele se mata, na hora que ele faz o harakiri, não é por ele, é pela honra dos seus descendentes. Ele limpa, tá? Por quê? Porque a gente sabe o que é um suicídio, que marcas um suicídio deixa nas gerações que virão, né? Então, estigma e preconceito de psiquiatria está muito associado a suicídio, né? Então, é uma das poucas culturas em que o harakiri é eu me mato para limpar a minha honra, para que os meus descendentes não levem isso. Então, você imagina eu que sou 100% japonesa, o que é esse tipo de autocrítica, de perfeccionismo, né? Então, aprender, por isso que eu achei um slide agora que eu estava revisando a aula, tem um slide que todo mundo sabe desse slide, porque tá lá, alívio do sofrimento, e tá alício, tá errado. E tá lá errado para isso mesmo, para mostrar que a minha personalidade anancástica tem cura, entendeu? Então eu já consigo deixar um slide com erro de português. Certo? Então, assim, não é tão disfuncional assim, porque eu termino o slide, eu termino a aula mesmo com errinho. Mas se você olhar lá no livro de psicologia positiva, nos capítulos, não tem erro de português, tá? Não tem erro de português, não tem erro de concordância. Então, assim, né, tem um grau aí de perfeccionismo, mas que já está funcional porque a gente termina o capítulo e entrega na data que a editora cobre. Então já está bem melhor, né?
Mas, Oswaldo, ó, o nosso tempo já está acabando aqui. Eu queria que você pudesse lembrar da turma 1, que foram 2 meses, 12 meses lá no hotel, no Mercur, sem falar de coxinha, de bolo, né, sem falar das partes, né, de empadinha, das partes assim, o que você ressaltaria como um diferencial, digamos assim, ou uma qualidade do curso como um todo? Olha, Lina, eu acho que a primeira coisa é a questão da qualidade do ensino, do conteúdo, da transmissão desse conteúdo. Isso é feito com excelência. Então, É que você está falando com uma pessoa nancástica, né? então isso talvez não deveria ser o diferencial, né? Mas com certeza foi. Uma outra coisa, o crescimento ao longo desses 12 meses, né? Então, a gente tinha um encontro por mês, e nesse encontro, a gente já terminava o encontro e já se preparava para o próximo, né? A gente já ficava com Era aquilo. quase uma saudade antecipada, né? A gente se despedia, aquele abraça daqui, abraça de lá, né? Era uma coisa maravilhosa, que saudade, né? E eu aprendi um abraço novo, que eu não conhecia, que é o abraço de ocitocina, né? Que é É. o abraço que Saía você todo dá por mundo com mais. os níveis de ocitocina na lua, né? Isso. Que Assim, legal. mas essa interação dos alunos questionando as respostas, o direcionamento, foi algo assim muito marcante na minha vida profissional e também pessoal, né? Eu vejo Uhum, assim como uhum. um marco. E como eu disse, que nada acontece por acaso, né? Hoje eu tenho assim, esse desejo de continuar a estudar, né? Não parei, então assim pretendo cada dia mais estar conhecendo novos horizontes, né? E me aprofundar nessa questão da compaixão, porque realmente é algo que faz falta na nossa vida, faz falta no trabalho, faz falta Sim, na família, faz sim. falta para a gente mesmo, né? Uma coisa interessante para falar é que desde o início do projeto, eu tomei a decisão de não usar a palavra mindfulness na minha dissertação em nenhum momento. E se mostrou uma decisão muito boa. Por quê? Porque mindfulness estourou, né? E aí você ter dois construtos diferentes no mesmo tema não era bom fazer isso. Mas, obviamente, que o mindfulness está contido em tudo que a gente faz na compaixão. E aí agora, né, depois que já passou tudo isso, eu sou chamada para falar de mindfulness. Eu sou chamada para dar palestra de mindfulness. É interessante isso, né? Porque até então isso estava embutido no meu trabalho, mas eu nunca usei essa palavra, né? Nunca me coloquei como. E os trabalhos mais recentes de mindfulness vão caminhando para mindfulness compassivo. Porque não tem como não ser, não tem como separar esses dois. Então, eles sempre estiveram juntos, mas na hora de escrever um projeto e uma dissertação, foi para esse lado, né? Tá? Então, é interessante. Mas, Osvaldo, uma delícia falar com você, a gente descobrir que a gente tem tantas coisas em comum, né? Tá? E só para E terminar, Lina, desculpa te interromper, imagina, assim, você para mim foi uma inspiração. Quando eu estava no por curso, causa da idade só, né? não por causa da idade. Primeiro, pela admiração, né? Por aquilo que você é, por aquilo que você representa. E quando você falou que tinha terminado a faculdade aos 50 anos, Uhum. meu olho brilhou. E eu falei assim, eu tenho chance, Que né? bom, né? Porque às vezes a gente se acha, né, muito fora do quadrado, muito aquém, além, e de repente a tua experiência de vida, né, foi algo que me impactou
e eu já tinha, assim, tremenda empatia, né, por você. E depois disso foi admiração maior ainda, né? Obrigada, obrigada, Oswaldo. Essa ideia de trazer a compaixão para o IPQ era muito pessoal também, porque era assim, gente, se deu certo para mim e eu consegui superar tanta coisa, pode dar certo para outras pessoas, né? Sim. Então, você ser tratada como uma pessoa única, com potenciais, com pontos fortes, tal, é o segredo. Então, gente, quem está interessado no curso, o curso é para você aprender a tratar gente, tratar pessoas. Mas óbvio que para fazer isso bem feito, você precisa saber teoria, precisa saber diagnóstico, precisa saber um monte de coisa. Mas o mais importante é tratar gente, né? Como gente. Oswaldo, super obrigada. Obrigada a quem está assistindo agora, obrigada a quem vai assistir depois, né? Então, é uma oportunidade especial poder falar um pouquinho, né, do que a gente faz, além do que a gente faz na sala de aula, né? Tá Conhecer bom? um pouquinho o histórico, né? Tá joia. Obrigada, viu? Boa noite para todo mundo. Obrigada. Tchau, Lina. Tchau, tchau. Tchau.